Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Se você não tem ainda nosso aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o nosso aplicativo. Já estamos nas duas plataformas, chegando já a 200 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização desse programa maravilhoso, que é o Espiritismo em Foco, programa de debates, no qual você, ouvinte querido, poderá interagir conosco, postando suas perguntas, seus questionamentos e também contribuição doutrinária em relação ao tema que iremos desenvolver na noite de hoje. Estamos aqui com o nosso estúdio cheio de pessoas maravilhosas, que são também do Centro Espírita André Luiz, e alguns visitantes que estão aqui para nos presentear com suas palestras, seu conhecimento, suas experiências. Então eu vou começar a relacionar aqui, começando pela Neuza Amélia, não é, Neuza? Muito prazer de você estar aqui conosco. Nós temos o Elvis Soares e o Wagner Paz Cavalcante, do Centro Espírita André Luiz. E aqui o nosso palestrante da noite de hoje, o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico cardiologista, físico especializado em matéria condensada, magnetismo e superondutividade, palestrante e dirigente espírita, professor de medicina. E nós vamos logo aqui já, antes de iniciarmos o programa, dar um aviso importante, que ele está aqui para a realização de um seminário, né? São 2 dias que será realizado lá na OAB, no auditório que fica lá em Jacarecica, e o tema é muito importante, pessoal, é um tema muito atual e que nós precisamos prestar atenção, que se trata da depressão, um mal do século, a visão médica e espírita, mediunidade, magnetismo e medicina. Então, será no sábado, começando amanhã de 8h30 às 12 horas, das 13h30 às 17 horas. Também no domingo,
das 8 horas às 11. Então, você poderá participar desse seminário que com certeza irá crescer muito, que é através do telefone também. Você pode fazer logo as suas inscrições e obter informações, que é o número 999-28-2419. É o WhatsApp, você pode então se comunicar através dele. Eu vou repetir mais uma vez: 99-928-2419. Né? Está sendo promovido também pelo Centro Espírita André Luiz, não é isso? Bom, doutor Sérgio, muito obrigado por você estar aqui conosco no estado de Alagoas, disponibilizando para todos nós, ouvintes, não só de Alagoas, como do Brasil e do mundo, porque a internet, o alcance, a gente não tem a dimensão, né? E, graças a Deus, nossos ouvintes vão ter a oportunidade de ouvir um pouco dessa mensagem que ele vai passar para nós, e eu gostaria que a mensagem focasse exatamente mais ou menos isso que você vai abordar amanhã, porque esse tema nossos ouvintes realmente solicitam para a gente e não queremos perder essa oportunidade, né? Mas nós vamos, antes de qualquer coisa, né, realizarmos nossa prece de abertura do programa. Eu queria saber quem gostaria de fazer a prece. Pode ser você, Wagner? Então, um minuto só. Vamos pedir ao nosso irmão do Centro Espírita André Luiz para a realização da prece de abertura do nosso programa de hoje. Amado Jesus, queridos irmãos da espiritualidade que assiste essa rádio, que assiste essa casa máter, que é a nossa Federação Espírita, rogamos aos irmãos todo amparo, toda luz, para que essa entrevista possa esclarecer a todos os nossos ouvintes, a todos os corações que se encontram aflitos, precisando de ternura, de carinho, compreensão e muito amor. Fica conosco, que assim seja. Assim seja. Bom, que essa prece envolva o nosso palestrante, para que ele se sinta inspirado e abraçado pelo Mestre e amigo Jesus no desempenho dessa tarefa de hoje à noite, e queremos então fazer nossa saudação especial ao Sérgio Thyssen. O nome dele não é muito fácil de pronunciar, não sabe que nos bastidores antes eu perguntei como se pronuncia, né? Ele que é gaúcho e atualmente mora no Rio de Janeiro, não é isso, Sérgio? Boa noite e sinta-se acolhido e abraçado por todos nós alagoanos. Boa noite, Olga. Boa noite, amigos todos que estão participando desta entrevista, desta reunião de trabalho. Eu queria dizer que estou muito grato pela oportunidade, grato também de poder estar em Maceió e no estado de Alagoas, portanto, pela primeira vez. Eu que tenho visitado tantos outros lugares no Brasil e fora, fico muito feliz de poder estar com todos vocês, e muito especialmente porque vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de um evento que, como você esclareceu, vai acontecer amanhã durante o dia inteiro e no domingo pela manhã também. Muito bem, eu gostaria de lembrar, numa ideia de introdução, que nós temos que nos situar em relação a que mundo é este. E todos sabemos que, pela codificação kardeciana, nós compreendemos a hierarquia dos mundos, tanto quanto a hierarquia dos espíritos. E nós temos, todos temos, a informação de que este é um grande hospital. Na verdade, o planeta Terra e a sua humanidade atual, ela não é uma referência de mundo, porque ela abriga espíritos ou almas com muitas dificuldades. Cada vez que nós reencarnamos, nós esquecemos as nossas vidas e experiências anteriores, mas tudo está conosco, tudo está fazendo parte da nossa condição pessoal.
E nós somos, antes de tudo, espíritos ou almas, e temos, de vez em quando, um corpo novo que vamos utilizar para um novo período da nossa jornada evolutiva. Então, o que acontece? Na medida em que as nossas condições espirituais são ainda precárias, nós adoecemos com muita frequência. E adoecemos a nível do corpo físico e adoecemos muito também a nível dos transtornos mentais. Então, temos grandes desafios pela frente. O processo de tratamento e cura das nossas condições pessoais tem a ver com uma série de aspectos relevantes. Mas um primeiro deles é termos uma noção de quem somos e das nossas necessidades de tratamento e de mudanças interiores para melhor. Nós nos lembramos que a Terra não é referência de mundo porque ninguém sugeriria a espíritos que habitassem outros orbes no próprio sistema solar nosso, ou muito mais ainda, com razão, mundos de fora, sugerindo que viessem viver na Terra um período qualquer. Porque, na verdade, é muito também uma grande escola, um grande educandário. Nós nos lembramos dessa palavra como do livro Roteiro de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, exatamente o capítulo que se chama O Grande Educandário. E Emmanuel, no segundo parágrafo, ele introduz a ideia de que somos 20 bilhões de humanos aqui na Terra. Temos hoje 7,5 bilhões de encarnados e, portanto, quase o dobro no mundo espiritual. E todos, salvo um punhado de exceções, aqueles que já estão libertos de muitas coisas e vivem em esferas mais altas e que de vez em quando reencarnam para nos ajudarem, nós somos uma grande coletividade de espíritos imperfeitos e por isso nós adoecemos muito frequentemente. Podemos fazer um check-up amanhã, fazendo exames de imagens sofisticados, ressonâncias funcionais, tomografias helicoidais, exames variados, mas que só detectam a realidade do corpo, que na verdade é apenas a vestimenta carnal, importantíssima, mas a essência da vida não está ali. Só que essa vestimenta adoece. A nível cerebral, trazendo transtornos da vida mental, tanto quanto as questões das milhares de patologias humanas que têm visitado a criatura humana ao longo dos milênios, até hoje. Temos 5.000 anos de medicina, desde Imhotep no Egito Antigo, desde Hipócrates na Grécia, muito tempo depois, mas ainda estamos às voltas com doenças bem antigas, como, por exemplo, o diabetes mellitus. O diabetes é hoje uma grande epidemia mundial. No Brasil são milhões e milhões de doentes, tanto quanto temos diversas outras questões. E agora, de uns tempos para cá, temos doenças novas. Não nos libertamos das antigas, porque nós somos os mesmos. A medicina avança, mas se nós, criaturas imperfeitas, não nos modificamos, a situação permanece. Podemos extrair um tumor, uma neoplasia, um câncer qualquer. Podemos até preenchermos o critério de cura de um câncer, de uma leucemia, de um linfoma e assim por diante, com a poliquimioterapia, com a radioterapia, com a cirurgia. Mas se nós não nos modificarmos, transformando o mundo íntimo e, consequentemente, passarmos a viver espiritualmente num outro patamar, na mesma vida ou numa vida lá adiante, nós vamos adoecer de novo. E isso nos faz recordar o sentido de despertamento
que a doença nos traz. Porque muitas vezes nós enveredamos por um caminho na Terra. Nós fazemos as nossas escolhas pessoais, muitas vezes escolhas repetitivas, fazendo sempre do mesmo, como fazíamos outrora, e por isso as patologias voltam, porque nós não deixamos as suas raízes, porque elas estão em nós. E nós, para nos curarmos, nós temos que fazer o fundamental, que nunca fizemos. Por isso, na Terra, os que reencarnam somos todos almas doentes. Todos. Em que sentido? Tomou um novo corpo físico, é um espírito doente. Mesmo que ele venha com alguma missão, com alguma tarefa mais significativa, e diante da sua realidade, ele tenderá a sofrer isto ou aquilo, de novo, no campo das doenças clínicas, no campo das doenças mentais. Ou seja, o desafio é o mesmo de 5.000 anos atrás. Se eu vivesse como um médico egípcio, lá numa dinastia qualquer, e vivesse hoje no Brasil, eu estaria lidando com as mesmas questões dos outros, para quem eu pudesse, de alguma maneira, colaborar no processo de recuperação, mas também quanto a mim mesmo, com as minhas dificuldades pessoais. Porque os terapeutas também são pessoas, e são espíritos reencarnados que também trazem as suas imperfeições. Ou seja, as doenças novas são doenças infecciosas, são vírus que nós nunca tivemos, são epidemias realmente de doenças infecciosas. Mas, por outro lado, nós temos outras questões, como a depressão, epidemia mundial. O termo epidemia, ele é mais voltado para as questões de vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Ou seja, micro-organismos que geram doença. Mas eles, apesar de certa forma adversários da vida humana, eles não têm a capacidade de causar doença se o indivíduo, homem ou mulher, ele tem um sistema imune, uma defesa que o capacita a fazer frente àquela investida. Só que quem tem um sistema imunológico perfeito? Então, hoje nós temos uma área da medicina que é uma curiosidade, se nós falássemos sobre ela há 20 anos atrás. Psico, neuro, imunoendocrinologia. Nossa, que nome grande. Ou seja, é a ideia que o nome traz, e a gente fala disso há 20 anos, a ideia da integração. Quem é que prejudica o meu sistema imune? Porque o bacilo da tuberculose está no mundo inteiro. Os jovens do Brasil, a imensa maioria teve contato com o bacilo, mas uma minoria adoece porque tem um sistema imune incompetente para fazer frente ao bacilo da tuberculose. Então, hoje nós temos determinadas áreas do Brasil como um todo e de algumas cidades em particular, onde o número de pacientes com tuberculose é uma questão séria de saúde pública, como na favela da Rocinha, ou diria, na comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, dentre outras. Então, essa visão nova é uma visão que só se tornou possível pelo Espiritismo. Espiritismo é luz para o mundo. Espiritismo é o Consolador prometido. Espiritismo é Jesus voltando. Ele não vai voltar assim como alguns imaginam. E se voltar, voltará daqui a milhões de anos, talvez, não sabemos. Mas ele já veio, porque o Espiritismo é a presença dele nos dizendo o que há 2000 anos ele não podia dizer, porque não surtiria efeito. Não haveria tanto como registrar os ensinamentos dele, além dos essenciais que estão contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a ideia é de que agora, a partir do advento da doutrina espírita, nós podemos ter as ferramentas
de trabalhar essas questões. Quando você difunde a doutrina espírita de maneira adequada, você está dando toda uma instrumentação para o ser humano, para que ele compreenda a sua realidade, para que ele perceba as suas dificuldades, para que ele tenha uma motivação cristã e amorosa para buscar a sua recuperação, mas em parâmetros de vida eterna, em parâmetros diferentes, que já não são de uma medicina mecanicista, materialista. Esses exames todos de laboratório contemplam o corpo, mas e o perispírito? O efeito também. Não é? Que também sofre as influências da essência da vida, que é o espírito imortal. Não é verdade? Então, todo esse entendimento novo, palpável, concreto, a presença dos espíritos nos dizendo sobre que mundo é esse, quem vocês são, do que vocês precisam, como que nós encontramos um caminho seguro de recuperação espiritual. Como é que nós vislumbramos a felicidade futura, que é uma meta inconsciente ou consciente de todos os filhos de Deus? Então, a doutrina espírita é a principal ferramenta do que eu chamo já há muito tempo medicina espírita, medicina da alma, medicina para além de humanizada, a medicina espiritualizada. E nós precisamos falar nisso, porque depressão é sofrimento. Depressão é, vamos dizer assim, doença do espírito, e no espírito tem que ser tratada. Isso é uma mudança. Por quê? Porque a psiquiatria convencional, chamada moderna, ainda assim, o que ela faz? Os colegas prescrevem antidepressivos. Que medicina é essa? Nós vamos continuar fazendo do mesmo? Se um paciente com depressão moderada ou grave, depois de 2 anos de tratamento, melhorou alguma coisa, porque os neurotransmissores nos doentes com depressão estão baixos. E o antidepressivo, ele aumenta a dopamina, a serotonina, o GABA e outros aspectos bioquímicos, e isso traz melhora. Mas na medida que você, a pedido da paciente ou a pedido da família, você esboça aquela questão de retirar a medicação, o que vai acontecer? Os sinais e sintomas vão voltar. Por quê? Porque é uma medicina limitada, uma medicina própria de uma visão materialista da vida, em que o médico achou que medicou, ele cumpriu a sua parte, quando na verdade não é nada disso. O médico nem começou a fazer o principal. Se ele não tem esse entendimento, que não vem da universidade, das faculdades de medicina do mundo, ele não tem o que oferecer. Ele prescreve. E às vezes ele mal ouve o doente. Numa medicina corrida, se a privada já tem problemas, a pública tem muito mais, porque há uma questão de demanda que é muito delicada e a medicina é trabalhada superficialmente. E uma das coisas preciosas da relação médico-paciente, de qualidade, é o médico escutar o paciente, mesmo com certa objetividade, sabendo trabalhar esse momento mágico da relação entre os dois. Então, nós precisamos conversar a respeito. Depressão é uma epidemia mundial, a mais importante da história do planeta, e ela gera a dor humana, porque muitas vezes nem o próprio paciente, nem os seus familiares, nem os terapeutas que são chamados a auxiliar, têm noção de onde as coisas começaram. De tal maneira que elas começam nas raízes do indivíduo, nas experiências pretéritas. Por isso, a ideia de devermos saber quem somos, os erros que nós já cometemos. Qualquer doença importante é herança
que nós deixamos para nós mesmos. Não tenhamos dúvidas disso. É verdade, a gente vê que está sendo trabalhado muito o efeito, né? O efeito, esquecendo-se a causa verdadeira de todo aquele sofrimento. Nós não podemos nos contentar mais com essa superficialidade. Nós temos que aprofundar. E o que é mais bonito, com os elementos que nós já temos, que envolve amor ao próximo, fraternidade, a gente lembra, medicina é arte. Medicina é a arte de curar. Se você não entende que deva funcionar como um artista, você vai perder uma oportunidade maravilhosa de ajudar os outros e de ajudar a si, porque o terapeuta, muitas vezes, ele está fazendo algo muito mais ou melhor por si, dentro do seu processo de evolução espiritual, do que apenas pelo paciente que está à sua frente. Então nós temos que reformular, nós temos que repensar, nós temos que ressignificar a vida no ambiente médico, seja nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios, seja onde for. E essa mudança de paradigma, ela só se tornou viável, possível, a partir da doutrina espírita. Doutor Sérgio, você falou aí sobre a questão do sistema imunológico, né? Essa resistência que algumas pessoas têm. E eu me lembrava de Jesus entrando em contato com pessoas portadoras de lepra, né? E não se contaminando. E aí eu fico imaginando que aura ele possuía, que defesa ele continha no seu magnetismo, no seu amor, no seu desenvolvimento de autoridade moral elevado, que o protegia de todas essas contaminações que a qualquer um poderia acometer, né? Porque nós estamos vulneráveis pelos nossos pensamentos pessimistas, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho ainda, que faz com que nós estejamos com essa porta psíquica aberta, né? Como se diz, permitindo adentrar em nós todas essas toxinas que contaminam, né? Não sei se eu estou entendendo correto o que você está falando. Eu acho que você entendeu muito bem pelas colocações que fez, Olga. Se você me deixar falar sobre Jesus, nós vamos ter que ter 8 programas. Nossa, mas eu queria, que coisa boa. Aproveitando, eu falei brincando, né? Mas é só para dar uma ideia da importância deste tema. É maravilhoso. Mas a gente queria só lembrar para nós todos, para os ouvintes, Jesus é um caso à parte. Por quê? Porque ele nada tem a ver com este mundo. Ele é aquele que recebeu a outorga divina para cuidar de gerar um mundo que pudesse receber tantos seres vivos e também tantos espíritos humanos. Se você buscar o livro A Caminho da Luz, você vai ver Emmanuel, pelo querido Chico. Numa determinada hora ele diz que quando a Terra se resfriava dentro do processo relacionado com o Big Bang, portanto isso ocorreu, e Emmanuel cita isto, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito de pureza perfeita, imaculada. Ele era um espírito crístico, de tal maneira que são aqueles espíritos que, como a literatura espiritista traz, que evoluíram em linha reta. E o único que nós conhecemos na Terra é Jesus de Nazaré. 8 programas talvez seja pouco. Mas a ideia qual é? Se Jesus teve um corpo de carne, e essa é uma questão de um programa inteiro pelo menos, a ideia qual é? É o aspecto mais perfeito que o universo divino poderia ter criado. E ele nada tem a ver com patologias humanas. Ele escolheu aquela época para uma missão
essencial de um sacrifício inenarrável para vir nos mostrar o caminho da recuperação espiritual, da saúde plena, da cura a níveis mais profundos e de uma evolução que nós não sabíamos obter. Não sabemos ainda, e Ele continua nos cuidando, como Ele mesmo disse: meu Pai trabalha ainda e eu também trabalho. O trabalho dele é por nós. Enfim, essa é uma questão que tem a ver com o nosso tema. Lepra, hoje em dia, já há algum tempo, é a hanseníase. E olha a curiosidade, era uma doença, e ainda temos doentes no mundo, é uma doença de um bacilo, que também lembra da tuberculose. Os dois são Mycobacterium. Um é Mycobacterium tuberculosis, o outro é o Mycobacterium leprae. Eles têm algumas coisinhas biológicas em comum. E aí o que acontece? Era a grande doença da época. As pessoas morriam por uma incompetência imunológica em função das heranças dos erros antigos, adoeciam, ninguém conhecia a questão da biologia do micro-organismo, e isso facilitava como que a transmissão entre as pessoas que tivessem contato íntimo, como nós chamamos. Querem ver o exemplo lindo que tem a ver com isso? É de Maria de Magdala. Sim. E você lembra que Maria de Magdala era um espírito de uma condição linda e especial. Dependendo da visão que tenhamos, ela tinha vivido certos equívocos na terra. Mas na medida em que ela conheceu Jesus, na medida em que ela ficou algum tempinho perto do Cristo, a vibração de Jesus, aquilo que ele ensinava, as palavras, a preleção do Divino Mestre, fizeram tal efeito na alma, no espírito de Maria de Magdala, que ela nunca mais foi a mesma. E a ideia que também a gente lembra sobre ela são mais duas. Uma é de que quando Jesus vive o drama do Calvário e se afasta por algum tempo, né, depois ele se apresenta aos apóstolos, aos discípulos, né, especialmente em algumas condições, que Humberto de Campos refere tão bem no livro chamado Boa Nova. Os livros de cabeceira do Espírita são 189. Depois eu te mando a lista por WhatsApp. Não, mas eu já li. Tá bem? Ter certeza. Então, eu estou brincando, claro. Então, nesse livro nós vamos encontrar um capítulo em que Humberto de Campos dedica a sua atenção a Magdala. É verdade. E aí ele conta essa história linda e lembra para nós. Emmanuel faz isso naqueles livros maravilhosos, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Você vai ver ele num capítulo falando só de Magdala. E ele diz o quê? Que Maria foi aquela que fez a maior transformação junto a Jesus. E por isso ele não compreenderam. Não compreenderam. Isso, né? Ele relata bem isso. Havia um ciúminho entre eles, né? Ainda mais que eram homens e ela uma mulher. Muito bem, não vamos ver isso hoje. Não. Esse é no 10º programa. Que eu li, né? Inclusive, ela foi cuidar justamente das pessoas com hanseníase, né? E ela se modificou tanto, mudou as suas condições de vida, e ela vai à procura dos hansenianos, da Idumeia, da Judéia, de todas as regiões. Então aí nós temos questões muito bonitas. E apesar de toda a sua mudança, todo o seu despertar, ela, pela convivência, ainda não tinha um sistema imunológico competente, porque isso demanda um certo período, demanda programação espiritual, demanda questões reencarnatórias, laboratórios do mundo invisível, e ela então adoece e desencarna em função dessa patologia que ela se dispôs a cuidar dos seus convivas e dos seus irmãos de região do Oriente. Então, voltando para a questão do Cristo, ele é um exemplo em grau superlativo. Na sua pureza perfeita, a sua saúde era modelar. Nada na Terra
seria, talvez em toda a sua história pregressa e futura, comparável a Jesus. Muito esclarecedor, doutor Sérgio, muito esclarecedor. Porque a gente vai percebendo essas nuances da vida do mestre, né, com essas informações, né? Eu fiquei imaginando isso, como é interessante. E né? Maria de Magdala hoje é um espírito muito elevado. Posso dizer por quê? Em reuniões no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, um grupo mediúnico centenário, desde Dr. Bezerra até os dias atuais, na Avenida Passos, número 30, nós estivemos ali frequentando por mais de uma década, quando meu pai era presidente da FEB, e nós estivemos lá acompanhando às quintas-feiras à tarde o trabalho mediúnico de assistência da espiritualidade aos diretores da casa, tratamento de contextos complexos e etc. Maria de Magdala vinha muito eventualmente para dar uma comunicação. E a gente sabe que quanto mais elevados são os espíritos, menos eles estão, vamos dizer assim, frequentando as nossas reuniões, num certo sentido, diretamente. Lá do alto, sempre, né? Eles velam por nós, mas ela vinha muito raramente. Mas vamos voltar para o nosso tema, que é o tema da depressão, é o tema dos transtornos mentais. Isso, e amanhã, então, nesse pequeno seminário, que é de uma fronteira, é de uma interface entre medicina e espiritismo, medicina e espiritualidade. Nós temos que, por exemplo, conversar qual é a influência de espíritos desencarnados no adoecer das pessoas. E aí já fica uma ideia para ser ventilada amanhã. Ninguém na história da medicina ou na história humana adoeceu sozinho, tanto para as questões da doença física, clínica, biológica, somática, como de doença mental. Nunca. O que eu quero dizer com isso? Se você busca alguém que você recebeu no centro espírita, no atendimento fraterno, e você viu que é um doente que tem depressão com 2 tentativas de suicídio, e você leva o nome, idade, endereço para a reunião mediúnica, você vai se deparar obrigatoriamente com desencarnados. Alguns estão relacionados com a vida atual, mas com muito mais razão, em maior número, com aqueles que fizeram parte dos conflitos, da animosidade, da desafeição que o paciente de hoje gerou quando viveu em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer parte da geografia da Terra, e onde ele causou dano. Então, doença é herança. Nós estamos sendo visitados pela herança que nós deixamos para nós mesmos. Então, isso é importante trabalhar com o doente. Tipo assim, olha, é assim que acontece. O mecanismo é este. Não adianta culpar os outros, nem os bacilos, nem os micro-organismos, nem uma eventual questão interpessoal na família, no trabalho, nas condições de vida. Você entende? Conflitos existenciais. Porque essas coisas existem, mas tudo tem a ver, quando nós estamos predispostos, com as questões que nós geramos. Então, há uma tendência à inversão de papéis. O que quer dizer isso? O doente de hoje, em geral, foi o algoz do passado. Ele é perseguido muitas vezes. Por isso que essa nova medicina é uma medicina mediúnica do futuro. Por quê? Porque o médico sozinho, a não ser que ele tenha condições, por uma evolução pessoal, de lidar com toda essa complexidade, ele, em geral, vai utilizar grupos de trabalho. Uma coisa que você pode escrever, Olga.
Assim como nós já temos em outros lugares do Brasil, eu venho de um hospital espírita em Porto Alegre, onde nós tínhamos um centro espírita no pátio do hospital, construído para o tratamento espiritual dos doentes do hospital. Maravilha. Mas depois as portas se abriram e pacientes de todo o Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, que são vizinhos, vinham para serem atendidos pelas equipes da casa. Então, podem escrever transplante de órgãos, a questão da rejeição. Hoje já existe a ideia de você, a partir de questões espíritas, a partir de questões biológicas de memória celular, de você, por casos que estão descritos na literatura, você trabalhar fluidicamente o órgão antes de transplantar para o novo indivíduo que vai recebê-lo, para o receptor. Especialmente quando são órgãos de doadores cadáver, como a gente diz, em que a pessoa desencarnou num acidente de motocicleta. O seu coração vai ser útil a alguém, mas esse coração está impregnado de vivências do seu antigo dono. Então, nós precisamos agir magneticamente, agir fluidicamente, retirando os fluidos antigos do antigo dono e impondo os fluidos da espiritualidade superior. Que maravilha. Então, um dia, as cirurgias... Por exemplo, eu tenho cirurgião cardiovascular que trabalha comigo em cardiologia intervencionista, e esse cirurgião, por exemplo, ele nunca começa uma cirurgia com tórax aberto. São as cirurgias de maior risco humano, são as cirurgias de maior complexidade, com circulação extracorpórea, por exemplo, sem a prece de abertura. Cirurgia, se o cirurgião for espiritualizado, e eu não digo espírita, que emoção. Esse cirurgião, ele não é espírita, ele é de uma outra profissão de fé, vamos dizer. E aí ele chama todo mundo, e quando eu estou na sala, porque o paciente é meu, eu vou participar. Não sou eu que conduzo, é ele. E aí fazemos uma prece a favor do êxito da cirurgia. Ou seja, nós vamos aos poucos espiritualizando tudo. Poxa. E a medicina é um caso particular em função das nossas grandes necessidades de tratamento, de recuperação. Isso é elevação consciencial, né? Conhecer realmente, se sentir um espírito, né? Se sentir aqui de passagem, e a verdadeira vida dá valor a essa vida espiritual que às vezes a gente negligencia, né? Quer ver outra questão? Eu sei que você já tem uma pergunta para formular, mas nós também, além da depressão, nós temos uma questão que a psiquiatria está tentando oferecer o melhor que ela tem, é a questão do transtorno do espectro autista. O número de casos nos últimos anos é de crescimento exponencial. Traduza isso para os nossos ouvintes, doutor Eu traduzo. Sérgio, por favor. Nós temos a reencarnação de diversos espíritos que já na primeira infância manifestam alterações de comportamento. E nós chamamos transtornos do espectro autista. TEA. É um grande desafio do mundo. Então, qual é a ideia? São espíritos de certas condições. Nós estamos vivendo a transição planetária. São espíritos que não vinham, que já lidaram em muitas reencarnações com dramas humanos, mas estão tendo oportunidades novas para eles viverem o período transicional, se utilizando do amor da mãe e do pai, da família, dos terapeutas que são chamados a participar, para que possam viver suas questões expiatórias, delicadíssimas, quando as manifestações são mais graves,
para que haja uma perspectiva de melhora e de recuperação. Tem a ver com desvio de conduta também? Tem, mas é uma questão mais particular. É diferente, né? É diferente. Porque desvio de conduta não precisa ser doente mental. Pessoas que estão por aí sem rótulos, sem diagnósticos, frequentemente têm desvios de conduta. Eu não ia politizar, mas é fácil de se associar essa questão que você trouxe à questão de governo, a questão a nível de município, de estado, a nível federal, aqueles que têm o poder nas mãos. Quantos deles têm desvios de conduta a prejuízo das comunidades que eles deveriam ser os primeiros a atender? Mas esse é outro tema para 2029. Tá bom. Daqui a 10 anos. Não é? Mas a gente volta e lembra que nós vamos vendo um número crescente de casos de autismo. E a medicina não tem preparo ainda para lidar objetivamente. Ela foi e está desenvolvendo certas habilidades, mas se ela não contemplar a alma, o espírito da criança dentro do espectro, ela estará fazendo como na depressão, o uso de remédios, de fármacos, de substâncias que a indústria farmacêutica tem interesse de multiplicar por questões comerciais e lucro, mas nós não estaremos tratando e lidando com as causas. Por isso que eu dizia, ninguém adoece de nenhuma doença grave sem uma questão ou várias questões pendentes do passado, para resolvê-las, para amenizá-las aqui. E aí entra o papel do centro espírita e das reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec, porque é através delas que nós vamos poder lidar com entidades, com criaturas invisíveis, impalpáveis para os médicos e profissionais de saúde. Então tem que haver estudo, tem que haver esclarecimento, tem que haver movimentação para nós criarmos um ambiente novo, uma capacitação dos grupos espíritas, dos trabalhadores de boa vontade, tudo gratuitamente, não é? Essencialmente espíritas, doutrinariamente, para que possamos fazer frente a esses novos desafios. Essa colheita é obrigatória do que foi semeado antes, mas ao mesmo tempo nós temos que semear o bem agora para colhermos as coisas lindas no futuro, quando já não adoeceremos mais, daqui a 1000 ou 10.000 anos, mas essa é a perspectiva. Doutor Sérgio, nossos ouvintes estão querendo participar, aproveitando um pouco desse seu conhecimento, e Márcio Eduardo vai ler aí a primeira pergunta. Quem participa com a gente é a Luciana aqui do Recife, e ela faz uma seguinte pergunta aqui ao doutor Sérgio. Tenho uma grande dúvida. Observo que mulheres que têm déficit nutricional, como em sertões ou que residem nas ruas, são muito mais férteis que as mulheres de poder aquisitivo elevado. Existe alguma correlação com essas situações? Como podemos compreender aos olhos da doutrina? Muito bem, minha irmã. Quando a gente tem uma ideia sobre algo que esteja aparentemente acontecendo, nós temos que buscar a estatística, nós temos que buscar uma metodologia científica para nós realmente constatarmos se é mesmo assim que nós tenhamos a impressão de que seja, ou se é apenas uma impressão. Mas vamos dizer que seja isso mesmo, há de ter alguma razão. Nós nos lembramos uma questão simples. As pessoas de maior poder aquisitivo querem menos filhos, engravidam menos, usam mais anovulatórios, anticoncepcionais, métodos para evitar a gravidez. E as pessoas de vida mais simples não têm condições, nem esclarecimento, nem acesso, muitas vezes, a métodos contraceptivos, como tem os outros. E aí é natural que engravidem mais. Então pode ser essa, e deve ser, a única razão para uma ideia como esta que você trouxe. Então, neste caso, nós nem precisaríamos recorrer às questões espíritas para justificarmos
esse tipo de diferença. Mas uma coisa é certa: muitas vezes a espiritualidade amiga, superior, sabendo da importância de trazer de volta espíritos desencarnados ao mundo material, em novas reencarnações, muitas vezes vão se utilizando desta condição das nossas irmãs, que por não quererem ou não poderem evitar, são aquelas que vão gestar com mais frequência e vão permitir que, mesmo em ambientes sociais difíceis, os espíritos venham e aproveitem a oportunidade reencarnatória, porque a irmã bem sabe que é preciso voltar, que o processo de evolução espiritual, ele realmente se concretiza no mundo material, apesar de que todos os desencarnados evoluem e muito na erraticidade. É isso. Obrigada, Luciana, pela sua participação. Márcio, vamos à segunda. É isso. Quem participa também com a gente, doutor, é o Marcos. O Marcos é aqui de Maceió. Ele diz o seguinte: médios estão mais propensos a entrarem em estados depressivos? Na depressão, a imunidade está sempre baixa? Muito bem, Marcos. Repare, são duas perguntas. Os médiuns, quem eles são? Nós não estamos agora nos referindo a alguns que são poucos da história humana e que vêm numa determinada tarefa especial e, às vezes, como no caso de Francisco Cândido Xavier, um grande missionário. Os médiuns, devemos recordar, são espíritos que também transgrediram as leis de Deus. São espíritos que têm muitos compromissos para o resgate. E a mediunidade que eles assumem, seja ela uma mediunidade espírita ou não, se ela, mediunidade, for dedicada à caridade, você terá um instrumento de redenção daquele espírito que veio com a sensibilidade mediúnica, que veio com, vamos brincar, com as suas antenas psíquicas para uma tarefa qualquer. Então veja só, quem são esses espíritos, os espíritos dos médiuns, vamos dizer na proporção maior? São espíritos endividados como os outros. E a mediunidade é para que eles evoluam pagando dívidas kármicas e mantendo-se em contato com a espiritualidade que será socorrida e com os espíritos que são os instrutores, para que ele também aprenda da doutrina, aprenda do Evangelho de Jesus e possam evoluir espiritualmente. Então, por causa do passado destes médiuns, eles também podem adoecer. E eu conheci muitos que adoeceram tanto de doença física como de doença mental. E como seres humanos comuns, eles necessitarão de recursos médicos e recursos espirituais para que possam fazer frente a esses desafios. Então não é que os médiuns estejam mais propensos, mas vale lembrar que médium de verdade tem mais sintonia com espíritos. E não são os espíritos, vamos dizer, carentes de auxílio que vão influenciar esses médiuns nas suas atividades no bem. Muito menos os espíritos superiores. São os espíritos ligados ao passado desses médiuns. E muitas vezes, no decorrer de décadas do trabalho mediúnico deles, algumas questões do antigo histórico destes médiuns virá à tona. Porque não é justo que ele evolua sozinho. Cada um de nós deve progredir com as ferramentas que nós dispomos, e uma delas é a mediunidade, também fazendo pela nossa melhora que ela chegue a todos os demais, que a gente mude o estado da ambiência espiritual em torno de nós. E nós sejamos aqueles que com mais afeição, com mais amor e dedicação,
nós estejamos trabalhando em prol dos desencarnados que vivem grandes aflições, lembrando que na Terra nós temos esferas de vida diferentes e os mundos mais inferiores são ainda os mais populosos. Então essa é uma primeira ideia. Depois ele perguntou se na depressão a imunidade está sempre baixa. Não. Na depressão ela pode estar. Tudo vai depender da programação. Tudo vai depender daquilo que pesa sobre a biologia na programação da vida atual. O que não é para ser vivido agora, vai ser vivido amanhã, numa outra oportunidade, porque tudo é impecavelmente programado. Ninguém adoece simplesmente por acaso. Então, se a depressão altera o sistema imunológico, a esquizofrenia também, o autismo também, o alcoolismo crônico também. Por quê? Porque são transtornos e dentro daquela ideia da relação entre o psiquismo e o sistema imunológico, nós podemos ter predisposições a doenças. Muito bem, né? Eu gostaria de destacar que todos nós estamos sempre em contato com espíritos, né? Inclusive, a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, e ele nos responde que, de ordinário, muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, nesse aspecto, somos todos médios, mas, evidentemente, você está se reportando aos médios ostensivos, e também nós temos, dentro dessas possibilidades, algumas interferências que afetam muito a nossa até condição de fazer escolhas próprias, que são os processos obsessivos. Nós temos os simples, né, e os mais graves, e nesse sentido nós estamos assim sempre dando essa abertura psíquica em razão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que propiciam sim essa sintonia e essa afinidade diante daquilo que nós gostamos de fazer, do que nós gostamos de pensar, do que nós somos. Então, é nesse processo de caminhada que eu sugiro também que a gente faça essa revisão, né, do que nós estamos nos alimentando, quais são os pensamentos que nós estamos dando guarida em nosso interior, que estão nos propiciando a essas... a ter essa resistência mais baixa em relação às doenças, em relação ao nosso estado emocional, porque com frequência nós estamos vendo pessoas que têm um mau humor ou uma oscilação de humor frequente, né? E isso é preciso que a gente tenha uma atenção, né? Porque a vida ela é bonita, ela é cheia de obstáculos, mas a gente tem que encarar esses obstáculos como desafios importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento moral, né? Mas nós temos outras perguntas aqui, doutor Sérgio. Vamos lá. Isso aí, continua a participação dos ouvintes. Agora, quem participa com a gente é a Ana aqui de Maceió. Tenho pensamentos constantes de suicídio. Estou com depressão. O médico me orientou a conversar com muitas pessoas, mas ninguém me aguenta. Nem eu estou me aguentando. Não sei o que fazer mais. Qual o caminho? A cura. Peço socorro. Muito bem, minha irmã. Que bom que você teve a oportunidade, Ana, de trazer essa sua questão mais pessoal. Diante daquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, eu preciso te sugerir que você procure o centro espírita, que você continue no tratamento médico que o teu especialista vem te propondo, mas que você visite o centro espírita, mesmo que você não seja espírita. Porque ali você, dependendo da instituição, eles vão te receber no acolhimento fraterno, eles vão saber a teu respeito, você vai deixar os teus dados pessoais, porque no teu caso é muito importante a reunião,
de desobsessão, como nós chamamos, de assistência aos espíritos vinculados por razões antigas e ainda desconhecidas da tua parte, e que tem a ver com o que você vive hoje, a depressão e aquelas ideias que às vezes brotam, que são no sentido de você pôr termo à vida. Muitas vezes, quando você pensa essas coisas, não é você que está pensando. As ideias podem não estar brotando de dentro da tua alma. Muitas vezes elas estão sendo sopradas no teu ouvido, vamos dizer assim, de uma maneira bem curiosa, para que você vá por aquilo que eles estão tentando colocar para você ou para impor na tua vida, né? E isso é bem delicado. Então, como eles são irmãos ou irmãs, são queridos, mas estão vivendo o drama deles, é importante que eles tenham assistência espiritual. E uma assistência direta só o centro espírita pode promover. Nenhuma filosofia, nenhuma experiência religiosa tem elementos tão nítidos para socorrer espíritos desencarnados ligados aos problemas humanos, como no teu caso. Então você deve buscar, coloque para o dirigente ou a pessoa capacitada para te receber, para que ele leve o teu caso, como eu faria se você estivesse no Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos atender você mesmo à distância. Você estará na sua casa e esse atendimento ele é muito importante. E ele tem, vamos dizer, um complemento fundamental, que é o passe, que é a fluidoterapia espírita, ou passe terapêutico, para você receber um atendimento, vamos dizer, individualizado. Não é o passe do trabalho público doutrinário, é um passe magnético, é um passe voltado para as condições de uma pessoa que necessitam de uma ajuda mais específica. Então não deixe de buscar. E eu vou brincar um pouquinho. Se você não encontrar, você pode deixar os teus dados e nós cuidamos de você, Ana, lá no Rio de Janeiro, nos centros espíritas ou reuniões que nós temos lá. Porque para este atendimento, nessa dimensão espaço-tempo, a distância física não importa. Nós estamos acima, vamos dizer, numa outra condição, ligado à realidade do universo. Então não é difícil. Então tente por aqui, porque você é desta região e você encontrará abrigo nas casas espíritas que estão muito bem preparadas para te assistir. Muito bem, Ana. Muito obrigada pela sua participação. É importante, você deu um grande passo no sentido de buscar essa ajuda, não só através da medicina convencional, mas também da doutrina dos espíritos, e é como o doutor Sérgio falou, muito você pode ser ajudada. Procure-nos e mande o seu endereço ou e-mail para que a gente possa também mandar alguns contatos importantes. E até lembrando que aqui em Maceió e no Brasil todo existe também grupos de ajuda, né, que é a CICV, que trabalha muito com essas questões, e são pessoas que estão disponíveis 24 horas para atender os telefones. Eu vou ver se eu encontro o número daqui para terminar o programa. Mas também a Casa Espírita, temos o atendimento fraterno, como o doutor Sérgio falou, que pode direcionar para você um tratamento específico, com o acolhimento de várias pessoas orando, fazendo uma corrente fluídica de amor, uma corrente positiva que vai fortalecer o seu espírito para atravessar esse momento que você está passando, tá bom? Um abraço fraterno. E vamos à próxima pergunta, Márcio. Pois é, a Jéssica pergunta, doutor, qual o primeiro passo a ser dado para sair da depressão? Muito bem, talvez nós pudéssemos dizer a você, minha irmã, que, na verdade, Jéssica, não é um primeiro, mas é todo um conjunto.
Nada complexo. Em primeiro lugar, é importante rever o diagnóstico, porque uma coisa é tristeza por alguns dias, outra coisa é melancolia, não é? É a ideia de altos e baixos. Todo mundo tem essa possibilidade, porque somos imperfeitos, vivemos circunstâncias e nelas, às vezes, a gente sobe um pouquinho ou desce um pouquinho. Então, isso é uma coisa. Outra questão é a confirmação por um colega médico. É preferível, ele pode ser um clínico geral, ele pode ser um psiquiatra, e ele vai escutar as tuas colocações e ele vai então confirmar ou não o diagnóstico. Uma vez confirmado, ele tenderá a te medicar. Siga por este caminho, lembrando que a depressão, ela é uma doença. A depressão é para os médicos, não é para outros trabalharem isso, vamos dizer assim, com aquilo que pode ser até uma boa vontade, mas sem preparo técnico. Então, é uma primeira ideia. O que não quer dizer que nós estejamos sugerindo que a pessoa deva buscar tão somente a medicina, porque acabamos de conversar a respeito, lembrando, como Joana de Ângeles disse um dia, depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratado. O que significa isso? Procure a doutrina espírita e talvez você procure primeiro, mas existem casos de depressão que são sérios, mais graves, e aí a pessoa não pode estar sem medicação, porque ela corre riscos, e não se pode correr riscos desnecessários. Muito bem, a outra ideia é procurar o grupo espírita, conversar a respeito, procurar o atendimento fraterno, veja o que é possível fazer. Então, são dois grandes aspectos. Tratamento médico em primeiro lugar. Você perguntou assim, em primeiro passo. E o segundo passo, por quê? Porque ele é tão ou mais importante do que o primeiro, que é você tentar com uma equipe que cheguem nas causas, para que essas causas espirituais, que são pendências do passado, elas sejam removidas e elas sejam bem encaminhadas. E olhem que coisa bacana da gente lembrar nessa coisa chamada de medicina espírita. Já não é mais uma medicina para um doente, é medicina para toda a família que adoece junto, é medicina para o planeta, é medicina para as almas ou espíritos desencarnados que estão sofrendo, mesmo que eles sejam ou tenham uma postura de adversários, eles são tão doentinhos e necessitados quanto aqueles que permitiram que nós chegássemos a eles. Então, a medicina espírita é uma medicina abrangente, é uma medicina linda, porque Jesus nos deu agora no Consolador a luz que ilumina a medicina de um modo geral, para que a gente aprofunde as questões e a gente possa enveredar por um caminho definitivo no sentido de buscarmos níveis de cura que jamais nós podíamos alcançar sem esta abordagem. Que maravilha isso que o senhor falou, doutor Sérgio, porque eu vou dizer, a gente não tem essa ideia de que não é trabalhar apenas o paciente portador da depressão, mas tudo que está ao redor dele, né? É a família, a sociedade, o planeta, porque toda vez que nós estamos doentes, emanando também pensamentos distorcidos, desequilibrados, com certeza nós estamos aumentando as dores de outras pessoas, né? Nós estamos somatizando também para outras pessoas e que podem ser captados, né? Porque a gente tem ao nosso redor diversos pensamentos que podem ser acolhidos ou não. E para as pessoas que estão mais fragilizadas, com a sua imunidade assim, né? Muito assim fraca, elas podem captar. Então, quando você tem uma mente sadia emanando para a psicosfera,
pensamentos construtivos, otimistas, você está cooperando com a felicidade, com a paz da sua família, da sua sociedade, da sociedade na qual você vive, do mundo, né? É impressionante esse mecanismo que a gente estuda na mediunidade, né? O mecanismo do pensamento, essas irradiações que o ser humano emite da sua mente para fora e a repercussão desses pensamentos, né, doutor Sérgio? Vale a pena, diante do que você trouxe, que nós recordemos para todos nós o valor terapêutico da prece. Sim, nós ainda certeza. Não temos ideia. Não estou falando de preces mecanicamente repetidas, estamos nos referindo ao poder da oração feita com isenção, com humildade, Sim. diretamente a Jesus e aos espíritos que governam a terra, no sentido do bem de todos, do bem do indivíduo, doente ou não, do bem da família, da sociedade, do bem do planeta, e a mudança, não é, de tônica mental, não é? Como é que nós temos vivido? Quais são as nossas escolhas? O que são as nossas metas? Temos metas? Ou estamos apenas repetindo experiências ao longo do tempo, como sempre fizemos? Sem inovar, sem criar, né? Exatamente. Então, por isso que nós nos filiarmos ao conhecimento espírita, que é sempre sério, proveitoso, a presença das pessoas que têm dificuldades vindo frequentar o centro espírita, mesmo que ali veja uma dificuldade qualquer entre trabalhadores, dirigentes, assista a palestra. O essencial não são os seres humanos espiritistas da atualidade que estão se movimentando por misericórdia dentro do centro espírita, doando ou procurando oferecer o melhor de si. O importante é o conteúdo doutrinário. É trazermos o conteúdo para dentro. Também não adianta frequentarmos o centro espírita muitas vezes no ano, assistindo inúmeras palestras, mas estando ali e as palestras e o evangelho, que tem a ver com todas elas, ou deveria ter, nós não trazemos para dentro e não nos modificamos. Verdade. Se nós não fizermos isso, a predisposição ao sofrimento continuará. Precisamos refletir nessas palavras que o doutor Sérgio trouxe para nós, para que realmente façamos, né, essa reforma íntima que é sugerida, inclusive, pela doutrina espírita constantemente no Evangelho. Sem ela, nós não modificaremos nosso estado, o nosso mal-estar, nossa tristeza, nosso humor, e tudo isso nós temos todos os mecanismos, todas as ferramentas para sermos felizes. Está lá no Evangelho, nessas mensagens maravilhosas que nos proporciona receitas infalíveis para sermos pessoas saudáveis, né? Mentalmente falando, fisicamente, espiritualmente. Bom, nós chegamos ao fim do programa do doutor Sérgio. Que pena! Olha, ouvintes, eu tenho certeza que vocês estão assim muito curiosos o que vai acontecer amanhã no seminário, lá no auditório da OAB. Portanto, vou repetir o telefone para você não perder essa oportunidade. 99-28-24-19. Faça sua inscrição. Vai ser amanhã o dia todo e domingo. E esse tema vai ser trabalhado com mais calma. Vamos pedir ao doutor Sérgio que faça suas considerações finais, se despedindo de todos vocês. Eu só queria retocar o telefone. Ele é 999 28 24 19. Ok. Tá bem? Bem, gente, temos aí 1 minutinho ou 2. Eu pensava que teríamos horas em função da importância do tema. Eu sempre brinco que o ideal é que a palestra vá até meia-noite e aí nos despedimos e vamos embora. Mas eu queria deixar uma palavra de
agradecimento a toda esta equipe que nos está recebendo agora, agradecer a audiência, a escuta de todos vocês, dessas colocações despretensiosas, mas que nós possamos valorizar todo esse esforço de uma espiritualidade tão linda em nome de Jesus por nós, valorizando, portanto, a doutrina espírita, o estudo doutrinário, os livros espíritas de cabeceira, especialmente as obras básicas de Allan Kardec. Depois, André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos, por Francisco Cândido Xavier. Essa é a nossa luz. Doutrina espírita é luz da espiritualidade mais alta. Não percamos a oportunidade da vida atual. Quem sabe onde estaremos e em que circunstâncias na encarnação futura. É isso. Queremos agradecer imensamente ao Dr. Sérgio pela sua participação aqui no nosso programa. Dr. Sérgio Thyssen, né? Do Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, mas é gaúcho, né? Isso. Que coisa linda, né? Muito bom, aquela terra maravilhosa, né? Então, também queremos agradecer a presença de Elvis Soares, Wagner Paz e Neuza Amélia. Mas antes de encerrar o programa, eu quero dar um recadinho da Coordenação da Infância e Juventude, que nos informou que amanhã terá formação conjunta, como formação conjunta na área da família e área da infância e juventude, com Cirne Araújo, diretor nacional de juventude, e Marcos Leite, diretor nacional da área da família. Iniciará às 9 horas e vai até às 17 horas na FEAL. E o contato 99-134-7679. Então, estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a Deus, a espiritualidade superior, certo? Coordenadora do nosso trabalho, ao Márcio, e vamos passar a palavra para ele encerrar o programa. Isso aí, um comunicado. Lembramos aos ouvintes da RBE de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Piraí, Barra do Piraí, que breve o Dr. Sérgio estará em Barra Mansa, realizando um seminário a convite da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Fiquem ligados que breve estaremos divulgando a data. Forte abraço no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.